Ok. Bom, gente, então hoje eu quero falar para vocês como que o spin entra naquela brincadeira da aula passada sobre modelos efetivos, né? Antes de eu começar, vocês têm alguma dúvida para tirar, alguma discussão? Senhor, se ninguém for falar aí, eu primeiro vou fazer um disclaimer, eu não menti pro senhor não. Consegui ler o artigo ontem à noite, assim, acreditando muitas vezes com muita fé que eu não ia dormir, que eu tava morto, mas, então talvez por isso eu tenha mais dúvida do que o normal. Mas, Pode assim, falar. deixa eu só abrir ele aqui bonitinho, eu fiz algumas anotações, tá? O que você está abrindo? Eu não entendi da O onde vai vir paper, a dúvida. o Wurtzit, tá? O Ah, apêndice, o ok. senhor fez para ler. Tá, deixa eu abrir aqui também, peraí. Eu vou compartilhar minha tela, porque aí todo mundo olha para o paper aqui, tá? Certo, pode falar. Tá bom, legal. Começamos então em teoria dos invariantes, você escreve essa forma geral, né? For each operator, these impose constraints, e aí sempre é sempre linear nesses H e JL, então a gente sempre consegue resolver isso em princípio. Legal. Primeira dúvida que eu tive, que eu me acabei aqui, coisa idiota, mas depois eu encontrei, é esse TODAG, esse our TODAG. Aí eu fui olhar outro paper, né, falando assim, let us now apply the theory of invariance to find the effective two model for the conduction bands. Aí, 2DEG é two-dimensional electron gas. É, mas Bem, isso deve estar no paper, deve estar, né? Onde não está tá. isso? Não tá no Não paper. tá? A sigla A não está definição, definida? a sigla não tá Bom, definida. sério? Sério. Eu cacei isso aí. Rapaz. Bom, o paper tem quantas páginas? Tem 27, tá? Perdão. Acontece. Paper de 27 páginas. Não, mas eu procurei outro lugar, Devia estar definido em alguma versão e depois se perdeu. mas tudo bem. Ok, então a moral da história é que a teoria dos invariantes provê a forma geral para medida de simetria. Legal. Sussa. Aí você fala aqui da estrutura da Wurtzita, né? Não sei como se fala isso em português. Wurtzita. Uhum. Você usa só os geradores, faz aquilo que você já tinha explicado na aula, Aonde você está? Me beleza? fala que equação que você está, estou acompanhando. A3 ali mais ou menos, ali, Tá. né? Você Okay. fala, in practice it is sufficient to consider the generators, blá blá blá, show de Ok. bola. Aí aqui o complexo conjugado, pelo que eu estou entendendo aqui, ele conjuga antes de agir ali a matriz, é só isso que ele faz mesmo, né? Isso. Tá bom, legal. Aí se fala substituir essas representações na equação A2, acreditei, né? Acreditei. Mas eu tenho uma dúvida que é o seguinte: como que você trunca? Porque você trunca isso aí, né? Em princípio, a O que relação que eu poderia ser tronco? infinita. A relação poderia ser infinita, não? Pera IJL. aí. Ah, aqui? É, Isso aqui? isso. É uma série de Taylor. Série Isso. de Então Taylor você. na física a gente truca em que ordem? Bom, tipicamente no máximo segunda, né? Então, basicamente isso. Mesma coisa. Aqui você vai um pouco adiante, na verdade. Você vai terceira, Pô, né? acho que eu fui até a terceira, porque tem o Dresselhaus cúbico, que é importante para materiais semicondutores. Então, Eu, tipicamente eu até a fiquei, terceira. Eu fiquei me perguntando, assim, porque aqui são três geradores, né? Se foi terceira ordem, eu fiquei me Não, perguntando se tinha totalmente. alguma Não, associação nenhuma. da. Você Mas vai até a ordem que é suficiente para descrever o experimento. tá, tá bom, legal. Tá. Isso era uma dúvida. O grafeno, por É, exemplo, o grafeno você sabe que é sigma escalar K. Então, grafeno, aham. tipicamente, a gente vai até a ordem 1, Sim, que é eu vi K lá no. linear. Só que, é, se você quiser pegar, por exemplo, o trigonal warping no grafeno, porque o grafeno, quando você vai só até a ordem 1, ele é isotrópico. aham, Agora, a banda dele não é isotrópica, ela tem uma estrutura triangular em altas energias, que é o trigonal warping. Tá? certo. Então, para você pegar essa estrutura mais triangularzinha, você tem que ir até a ordem quadrática no grafeno, por exemplo. Aqui, nesse material, se você for em ordem linear, dá zero, praticamente. Não tem nada relevante de ordem linear. Bom, até tem, mas é pequeno. A Uhum. ordem quadrática é a que domina nesse material, que são as bandas são majoritariamente parabólicas, com uma pequena correção linear, que é do spin órbita. E você tem uma outra pequena correção cúbica, que também vem do spin órbita, que é o termo de Dresselhaus.
E por muitos anos, se pegar até o final dos anos 90, o Dresselhaus cúbico já existia, já era bem conhecido, mas os experimentais só olhavam no máximo para o Dresselhaus, para o spin orbiter linear. O cúbico, você simplesmente não tinha resolução experimental para ver, ele é muito pequeno. Aí do 2010 para cá, que o cúbico se tornou cada vez mais relevante, porque tem uma proposta experimental que quando você iguala a intensidade do spin orbiter de Rashba linear com o spin orbiter de Dresselhaus também linear, são dois termos lineares, não é para esse material, é para outro, tá? Mas você tem coisas semelhantes. Basicamente o termo linear vai a zero, e aí a dinâmica de spin, ou a relaxação de spin, é dominada pelo termo cúbico. Isso só foi possível, né, você conseguir esse domínio do termo cúbico, só foi possível mesmo recentemente. Então, hoje em dia, o termo cúbico está sendo relevante. Agora, mais do que isso, ordem quarta, ordem quinta, não tem nenhum experimento que consiga ver. Ok? Certo. Porque eu fiquei pensando, você tem uma quantidade de unknowns aí e você vai ter uma quantidade de equações, né? Porque cada vez que você aplicar a transformação de semelhança, né? Você aplicar A2, a equação A2 lá, você vai ter uma nova equação, certo? Para cada Um monte, na operador verdade, aí. né? Para cada linha, para cada coluna, você tem uma equação. Né? Isso, mas assim, em termos de H e JL, né? Isso. Então, no princípio, quando você faz essa truncagem, você sempre chega num sistema com o mesmo número de variáveis desconhecidas e o mesmo número de equações. Isso é uma preocupação importante, né? Sim. Porque senão você não garante unicidade, etc. Sim, Sim, acho que sim. Não tem uma prova de cabeça agora para você, mas eu acho que sim, isso provavelmente é garantido pela quantidade de geradores que você usa. Porque são os geradores do grupo, então eles meio que são suficientes, já geram um número de... Acho que o número máximo de coeficientes desconhecidos vai estar ligado com o número de geradores também. Mas não vou conseguir provar agora para você, tá? Mas perceba que Kx, Ky e Kz são variáveis livres e independentes. Então, a gente tem que olhar para as potências dela de forma independente também. Sim. Não, porque essa parte que é não trivial que eu fiquei perguntando a truncagem, né? Como é que você garante a truncagem, etc. Mas a gente olha, na hora de fazer análise, você vai olhando potência por potência. Não, beleza. Aí aqui no modelo de Kane, né? É Kane que fala mesmo? Kane. Isso. É aqui que a mágica começa a acontecer. Acho que aqui que é o juicy a part parte, do negócio. isso, a parte principal era aqui, até a equação 22. Essa equação 22 aqui, ela sai deste modelinho dado por esses três geradores, que é um modelo Sim. só para banda de condução. Essa daqui dá para entender fácil. Essa daqui, que é o foco deste paper, aí é um pouco mais delicado. Aí tem, aqui é denso. Mas vai lá, pode falar. Porque então, aqui você usa isso. Você aplica os vínculos, né, Você já sai 8 por 8 porque você sabe alguma coisa? Por que você já começou a pegar um modelo mais geral 8 por 8? Por que você... Isso está no texto principal. Tá aqui, essas são as bandas. Tá? São 4 bandas. Então, são 4 bandas vezes 2 por causa do spin. Tá bom. Beleza. Tá? Na prática, modelo para esses materiais, tanto para Wurtzita quanto para materiais Zinc Blend, você tipicamente trabalha ou com 8x8, que pega a banda de condução e as 3 bandas de valência, tá? Ou você pega o modelo 14x14. O 14x14, eu não me lembro agora se... acho que 14x14 você pega a banda de condução, estas 3 bandas de valência e mais 3 bandas de valência que estão lá embaixo. Esse é o 14x14. Agora, não lembro se são bandas de valência aqui embaixo ou se é uma outra banda P
que aparece aqui em cima. Esqueci agora. Eu não trabalho muito Tá. com 14 por 14. Mas basicamente você tem que verificar quantas bandas estão próximas entre si, quantas são relevantes para descrever. E tem mais um detalhe que é um detalhe bem, bem delicado, que eu não vou tentar explicar agora, que é a quebra de simetria. Não quebra de simetria, bom, que é capturar a simetria correta. As bandas elas estão acopladas. Se você, igual o grafeno, né? Se você pega só os termos lineares, você tem um sistema isotrópico. Então, você tem que ter mais alta ordem para pegar a anisotropia. Aqui é mais ou menos semelhante. Você tem que incluir um certo número de bandas para conseguir capturar certos efeitos, porque elas estão acopladas entre si. Ok? Beleza. Tá, aí você... Beleza, parte desse modelo, blá, 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 aí você faz o KP, pega o Hamiltoniano, apresenta aqui a regrinha, o truque, né, do computador e tal. Eu nem sabia que tinha um nome para isso. Legal. O Computer Trick, eu acho que somos nós que demos o nome, cara, porque não tem o nome. Quem usa muito é o Haldane, e é um truque que ele usa. Haldane não, esqueci quem. Kane. Bom, referência 35 aqui. Ele usa muito para eliminar termos de spin órbita. Tá? E aí a gente chamou de Computer Trick porque é muito útil. Não tinha um nome, mais ou menos, então, até então, assim. Porque isso Acho que é meio não tem antigo, né? um Esse negócio de nome. brincar com comutadores para obter regra de seleções, isso aí eu acho que eu achava, né? Não sei, né? Pelo menos desde Heisenberg, Bohr, e ele já... Sim. Legal. Nós chamamos de Computer Trick porque a gente É bom achou. dar um nome para as coisas, é bom É, ter nome. para se Aí eu referir a ele entendi de alguma aqui forma. uma questão, porque aqui ó, na equação A28, você usa Aham. Ni1 spin-up. Esse Ni, ele é a mesma coisa do Ni que aparece na tabela 3? Ou ele é só parte espacial? Cadê a tabela 3? Lá para cima, isso, essa aí. Sim, é a mesma coisa. Bom, sem o spin, né? Tem Sem o um spin, abuso de então notação. ali embaixo o Ni é só o IS, por exemplo. Né? O IS, Isso o X, tá? É a parte espacial. Então, tá, Isso. beleza. Parte orbital. Né? Parte orbital, ok. Blá, blá, blá. E legal que você aplica como cada coisa se transforma, aí as condições A, B, aí muito bonito. E aí, na letra B, tudo que você faz é a partir daquele Hamiltoniano. Esse aqui? Isso, é bonito, isso é legal. Não, onde você tá? Aqui? Aí é isso. Aí pra frente aí que ficou um pouco muito claro, não tá muito claro para mim. Também não posso exigir muito de mim ontem. Aqui o que você fez você pegou aquele Hamiltoniano definido na equação A24, basicamente, né? A24, 25, 26, 27, que é onde você apresentou o modelo KP, e você Aham. foi aplicando o bracket para construir sua matriz. Aí você ordenou sua base de acordo com a Isso. tabela 3, então Ni1, Ni2 até Ni8, e foi associando isso ao C0 normalmente. Como se Isso. eu. Veja que você teria duas abordagens aqui. Veja, se eu não tivesse usado a teoria dos invariantes para obter os hamiltonianos aqui em cima, ó, digamos que eu não... Bom, eu obtive isso aqui, né? Isso. Se eu não tivesse usado a teoria dos invariantes para olhar isso daqui, eu teria que olhar elemento por elemento de matriz, Para saber inclusive que é aonde zero está um zero monte, aqui. né? Eu teria que olhar um por um, verificar por regra de seleção qual é zero e qual não é. E mais que isso, por exemplo, aqui, ó, aqui é C5 e aqui também é C5. Por regra de seleção, dá para mostrar que esses dois caras são iguais, tá? Você pega o elemento de matriz que define esse cara aqui e coloca umas identidades dentro do elemento de matriz, usando os operadores de rotação do grupo, que leva essa base nessa, por exemplo. Aí você mostra que eles são iguais. Mas é um inferno, tá? Não. É infernal. Não, Então, mas a brincadeira de eu vi assim, associar... o poder aí Tá? da questão. Eu vi aí a beleza do negócio. Você partiu já, você já sabia um monte, porque em princípio a matriz podia ser cheia, mas aí pela teoria de invariantes ela é esparsa. Ela é bem esparsa. Aí você pega um exemplo de cada coeficiente independente. Né? Um exemplo tem
O C5 aparece 2 vezes, o C6 aparece 2 vezes, né? O C13, cada um deles aparece várias só uma vezes. vez para cada um. Uma vez para cada um. Então, é um exemplo Legal. de cada um é suficiente. Não. Exatamente o que eu faço aqui Beleza. embaixo. Então é isso mesmo que você fez aí, beleza. Tá bom, então não tô entendendo. Certo? Tá bom, não, obrigado. Acho que agora eu já tô indo para Tá. Aí o resto aqui desencana, tá? Aí o resto tem detalhes muito específicos. Aqui tem uma brincadeira que é o seguinte, esse coeficiente C6 que aparece aqui, a gente não quer que ele apareça. Nos modelos que existem na literatura, não aparece esse C6. Tá? Olha só. Aí o que a gente faz é explicar o porquê que esse C6 não aparece, porque ele sumiu daqui, né? Ó, desapareceu. Né? Para ele desaparecer, a gente teve que fazer uma mudança de base. Então, o que acontece é que na literatura... Então, a gente está focando... É um trecho longo desse apêndice para explicar essa delicadeza, porque as bases são muito semelhantes, que são essas duas bases da tabela 3. C6 C', né? Isso. Se você usar esta base aqui, aparece o C6. Se você usar esta base aqui, não aparece o C6. E a diferença é basicamente que o orbital S e o orbital Z são uma combinação linear desses dois. Hibridizados, são hibridizados, e a hibridização é arbitrária, né? Esses valores, que é S e que é Z, dependem de outras coisas. Mas você assume que essa base aqui existe, se trabalhar nela, aquele C6 não aparece. Isso é bem conhecido na literatura, mas a gente leu uns 50 papers a respeito disso e a confusão era tremenda. Né? Eu vi aqui no resumo aqui, né? Motivação, muitas motivações. Então a gente meio que dá uma limpada, né, na literatura fazendo essa análise. Então esse trecho final aí vai além do que vocês precisavam ler. Era mais esse começo mesmo. Beleza. Ok? Não, valeu. Beleza. Obrigado. Bom, vamos lá? Vamos continuar? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então vamos lá. Então eu queria falar para vocês como que o spin aparece nessa brincadeira toda, só que isso é bastante longo. Então eu estou pegando aqui as minhas notas... Desculpa, eu esqueci a principal dúvida que eu tinha. No paper também? Eu acho que é disso que você vai falar agora, na verdade, né? Como carambas aparece esses produtos vetorial maluco aí, né? Porque eu não entendo nada de spin órbita estado sólido. Eu só vi lá no átomo de hidrogênio e tal, então não faço ideia. Qual assim, produto tem vetorial? alguma ideia? Porque ele aparece no spin órbita, né? O gradiente de V, vetor P e tal. Assim, tem uma ideia de como pode ser, mas eu não tenho certeza, né? Então, isso é uma dúvida importante para mim. Acho que é disso que você vai falar agora, né? Mais ou menos. Você está perguntando por que tem essa cara, o spin órbita? Os hamiltonianos aí, isso. Tá. Eu não ia falar disso, não, mas eu comento um pouco. Mas você que sabe, sua época. Eu não vou saber falar de cabeça, mas esse aqui é o mesmo hamiltoniano de spin órbita, é que vocês viram lá no átomo de hidrogênio na forma L escalar S, né? Isso. É o momento angular, escalar S. Isso. Tem mais um termo faltando aí. É L escalar S, né? É só isso, né? Isso. É L escalar S. Mas o L, momento angular, é V vetor P, né? Ok. Então já aparece um vetor vetorial aí, certo? V vetor P. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo de cabeça aqui. V vetor P. Aí já aparece o P. O que é V? Peraí, o que é V aí exatamente? O que você está chamando? Não, tô falando errado, né? R vetor P, né? R, né? R vetor P. Isso. R vetor P. Momento angular. Deixa eu ver a maneira correta de... não lembro de cabeça como é que faz essa tradução. Você tem que traduzir. O S é basicamente o sigma que está aqui, tá? Sim. Agora, o L, você tem que escrever nessa forma aqui. Agora, de cabeça... como é que era? Esse gradiente de V é como se fosse um campo elétrico, né? Isso. É o campo elétrico. É o campo elétrico. Então, esse é o potencial eletrostático. É o mesmo que aparece aqui. Então. Isso já ajuda. Porque eu achei que isso era um potencial arbitrário, VDE. É um potencial arbitrário, mas a origem dele é eletrostática.
Todo o potencial é essencialmente eletrostático, né? Para fazer a dedução, sair do L escalar S e chegar nisso daqui, eu vou ter que dar uma olhada de cabeça, Não, eu não vou beleza, saber, não. eu imagino que não é. Tá. Mas é basicamente isso, é um L escalar S. Tá? A única coisa é que aqui tem a equação KP, né? Do mesmo jeito, esse pi escalar, K escalar pi que aparece aqui, vem quando você faz o teorema de Bloch. Então aqui também separa em dois termos por causa do teorema de Bloch. Mas a essência aqui que está por trás é o L escalar S. É só escrever o L como sendo um operador e aí começa a aparecer mais claramente. Tá? Tá. Mas eu olho na aula que vem, eu comento se for necessário. Tá. Okay? Tá. Beleza. Bom, vamos lá. Então, o que eu estava falando é o seguinte, que para poder falar um pouco aqui de como que o spin surge na brincadeira, eu preciso de um pouquinho de teoria de grupos, e as notas de aula aqui que eu estou mostrando à esquerda, elas são longas, tá? Então, eu não quero passar por elas completamente. Perdão, cadê meu tablet aqui? Fechou? Eu não quero passar por elas completamente, porque senão vão ser várias aulas aqui de teoria de grupos para poder mostrar tudo que está ali. Mas quero mostrar um pouquinho da essência, tá? Pelo menos a ideia geral nessas notas aqui. Perdão, estou na página errada. Na página errada. Aqui, então, a ideia é olhar para as rotações, mas para poder falar, para valer de rotações em teoria de grupos, a gente precisa passar um pouquinho pelos grupos de Lie. Tá? Então, grupos de Lie são basicamente grupos contínuos diferenciáveis. Então, é diferente, tudo que eu falei até agora era de grupos discretos, que você tem lá 5, 6 operações de simetria. Tá? Discreto tem um número discreto de operações de simetria. Nos grupos contínuos, vocês podem imaginar que vocês têm um contínuo de operações de simetria. Por exemplo, o grupo de rotações. Por que você tem um contínuo? Lembra que no grupo discreto você tinha lá a rotação 2π sobre 3, 2π sobre 4, né? O CN, onde o N era o índice da rotação no ângulo 2π sobre N. Se eu for pensar agora num sistema contínuo, eu posso ter uma rotação por um θ qualquer. O θ é uma variável contínua da rotação, então você tem um grupo contínuo de rotações. Né? Isso leva a vários detalhes, que não dá para eu passar por tudo aqui. Se vocês quiserem, eu mando essas notas de aula para vocês, mas é basicamente o que está no Tinker. Tá? E a partir dessa brincadeira, a gente define geradores do grupo contínuo que vão ter essa forma aqui, ó. As operações gerais de um grupo contínuo vão ser uma função de θ, por exemplo. Né? Então, imagina que esse x é uma rotação de um ângulo θ, e a operação de simetria vai ser dada pela exponencial de i, a rotação, e o izão aqui é o gerador. Então, todas as operações aqui no grupo de Lie vão ser dadas por estruturas desse tipo. Né? A variável contínua que tá definindo a operação e os geradores. Tá? Bem grosseiramente, tá? Vou passar rápido aqui, porque não dá para falar, não daria para falar de tudo agora. Então aqui eu venho para o grupo de rotações axiais, o grupo SO2, que são os grupos de rotação em torno de um único eixo, então é só a rotação em torno do eixo Z, tá? Então veja que essas rotações elas são definidas por um ângulo θ. Então eu tenho um único parâmetro, ou φ aqui, né? Um único parâmetro que é o ângulo φ, um contínuo de 0 a 2π, que me define as rotações desse grupo. Ok? Tá. Bom, qual é a matriz de rotação desse grupo? A matriz, vocês já conhecem muito bem, é a matriz Rφ, cosseno menos seno, seno, cosseno. Essa é a matriz de rotação nesse espaço, pensa que é no espaço XY, né? Mas essa matriz, lembra que eu falei na aula passada, né? A matriz de representação do grupo depende da base que eu estou escolhendo.
Agora, perceba o seguinte, tem um detalhe aqui, que esse grupo é abeliano. Por quê? Porque se eu rodo de φ, depois eu rodo de θ, né, o produto deles é a mesma coisa que rodar de φ mais θ. E isso implica que a ordem é irrelevante, né? Se eu rodo de φ de θ é igual a rodar de θ depois rodar de φ. Ou seja, ele é abeliano, a ordem da operação não importa. Isso não é verdade sempre. Mas tem uma propriedade dos grupos abelianos, que é o seguinte, se o grupo é abeliano, as representações irredutíveis do grupo são todas unidimensional. Então, esta representação aqui, ela é bidimensional. É uma matriz 2x2. É uma representação que se aplica ao vetor xy. Ou seja, essa representação ela não é irredutível. Ela é uma representação redutível. Ela é composta de duas representações, né, que vão me dar aqui a matriz que atua no vetor xy. Então, a gente precisa encontrar quem é a matriz, quem são as representações irredutíveis. E dá para mostrar que são essas daqui. Então, se eu pegar aquela matriz de rotação e aplicar essa transformação de semelhança, eu obtenho esta matriz aqui. Veja que ela é bloco diagonal. Então, são dois blocos, um por um, né? Pensar assim. Então, esses E a menos φ, E a e φ, são as representações irredutíveis do grupo. E o que acontece é que, em vez de... A matriz cosseno menos seno, seno cosseno, ela atua no vetor xy. Agora, se eu trocar, né, a transformação de semelhança é a mesma coisa que uma rotação de base. Então, se eu trabalhar na base x menos y, x mais y, aí esses vetores aqui, né, o vetor x menos y, né, o vetor não, né, a grandeza x menos y, se eu tentar obter a matriz de rotação que atua nela, é só o E a menos Iθ. Né? Se eu rodar x menos y, volta em x menos y vezes a E a menos Iθ, ou menos Iφ. Né? Então, as representações unidimensionais são dadas por estes elementos aqui. Esses são, em vez de trabalhar com o vetor xy, eu trabalho com x menos y, vai me dar uma representação, x mais y vai me dar outra representação do grupo. Sacou? As duas unidimensionais. Então, se eu tentar montar uma tabela de caracteres, igual a gente viu antes, ela teria esta cara aqui, ó. É uma tabela de caracteres de um grupo contínuo, então é meio, né, acochambrado aqui. Então, vocês têm aqui o seguinte, né, nas linhas são as representações, que eu estou chamando de gama 0, gama 1, gama 2, né, arbitrariamente, e aqui eu tenho as classes de rotação. Só que aqui as classes, em vez de ser C2, C3, C4, eu coloquei o próprio ângulo, né? Φ, filinha, ângulos diferentes. E os caracteres são essas fases aqui, né? E aí θ, e aí θ', filinha, e aí 2φ, 2 filinha. Então, as representações do grupo SO2 são dadas por esses caracteres aqui. Como eles são unidimensionais, os caracteres são a própria operação. Então, se eu olhar aqui, eu tinha E a Iθ, ou E a Iφ. Então, isso daqui seria uma representação gama 1, digamos assim, né? Gama 1 vai E a Iφ. Né? Então, eu estou dizendo que a representação gama M vai com E a I M θ, ou Mφ. Tá? É a rep gama M. Então, o vetor XY é uma combinação da representação gama 1 com a representação gama menos 1. E aí θ e a menos Iθ. Ok? Bom, várias delicadezas, mas só para dar uma ideia geral para vocês aqui. Tá? Tem uma questão de ortogonalidades e tal. Okay. Então aqui eu estou só discutindo as IREPs em diferentes bases. Então aqui a gente vê que se eu estou na IREP mesmo, né? Na IREP gama M, então a representação da operação é a própria exponencial. Né? O gerador é o M. Então, veja que o gerador é o M, que é a maneira como a gente calcula o gerador. Então, o gerador é o M, é o índice M. Tá? E a representação é aquilo que eu falei, né? É a exponencial da grandeza, né, do ângulo vezes o gerador. Então, M é o gerador, φ é a grandeza contínua que define a minha operação. Então, a representação do grupo é essa daqui, é a Mφ, das IREPs. Agora, se eu não quiser uma IREP, eu quiser trabalhar na base XY,
Então, a minha representação é essa daqui, e eu posso calcular o gerador. Então, o gerador que está me dando esta matriz é o sigma y. Estou calculando ele aqui. Então, esta matriz aqui, cosseno φ menos seno φ, seno φ, cosseno φ, ela pode ser escrita assim, ó. O gerador exponencial do gerador vezes o ângulo. Esta brincadeira aqui, se eu expando isso daqui, essa exponencial da matriz, eu expando ela em série de Taylor, soma série de Taylor, dá o cosseno menos seno, seno, cosseno. Tá? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que quando a gente está falando de grupos contínuos, em particular, nos grupos de rotação, as operações de simetria vão sempre ser dadas por exponenciais da grandeza contínua que está definindo o grupo, do ângulo, nesse caso, vezes os geradores. Tá? Aí, para cada caso, a gente tem que entender quem são os geradores. Um outro exemplo aqui é o operador momento angular. Então, se eu quiser atuar com a rotação não no vetor xy, mas numa função de x e y, então a rotação vai girar as coordenadas para um novo par de coordenadas x' e y', que vão ser dadas por isso daqui. Tá? Aqui eu deixo como exercício mostrar que o gerador que faz isso é o momento angular, tá? Que é o x per y menos y px, e a representação é dada pela exponencial de φ vezes Lz sobre h barra. Então, aqui aparece o h barra na representação. Isso aqui eu deixei como exercício, não tenho muito mais para mostrar aqui, não. Tá? Bom, quando a gente vai para o grupo de rotações 3D, o SO3, o grupo, o O3 é o grupo de rotações completo, né? Rotação e inversão. Ele é dado por duas partes, né? As rotações e a identidade, e a inversão e os espelhos. É um grupo desconexo. Só chamar a atenção aqui que nesse grupo, a gente pode definir o grupo SO3 como o grupo que preserva as distâncias em 3D, né? Então, se eu tenho o vetor x, y, z, o O3, na verdade, é o grupo que preserva a distância x quadrado, y quadrado, z quadrado invariante. Né? Rotações e inversões mantêm essa grandeza invariante. Então, só chamar a atenção disso daqui. Lembrem-se disso que eu vou usar daqui a pouco. E o grupo ele é definido por três variáveis. Então, eu posso pensar nas três variáveis como três ângulos, né? Ou eu posso pensar nas variáveis como sendo um versor e um ângulo. Você concorda comigo que o versor U é definido por duas variáveis? Porque a norma dele é 1, né? Então, eu preciso de duas variáveis para definir o versor U. Posso pensar que as duas variáveis que definem o versor U é o φ e o θ. Já é suficiente para definir o versor U. Né? Então, eu posso definir uma rotação em 3D pelo versor U, que são duas variáveis, e o ângulo φ ao redor do versor U. Então, perceba que são três variáveis. Na rotação do grupo O2, eu tinha uma única variável, porque o versor estava definido como sendo z. Então, eu só tinha o φ, né, como variável. Agora eu tenho três. Então, são três variáveis. Tá? Tem uns detalhes aqui que eu vou pular. E eu posso definir os geradores da mesma forma que eu defini antes. Então, eu posso definir o gerador como um momento angular, de forma genérica, ou posso definir como matrizes 3x3, né? E por aí vai. Bom, as classes e reps deste grupo, então o grupo já não é abeliano, já muda um pouco a brincadeira. Eu vou saltar um pouco aqui, tem as representações. E a tabela de caracteres tem essa cara aqui, né? Aí a pergunta se eu trabalho com as matrizes x, y, z, será que ela é redutível ou não, né? Para isso, a gente usa harmônicos esféricos. Então, tem uma trabalheira aqui de você tentar rodar as coisas para o eixo z para definir harmônicos esféricos. E o que a gente descobre, deixa eu saltar bastante aqui, é que os caracteres das e reps são dadas por essa expressão aqui, onde L é o momento angular, tá? E a tabela de caracteres toma essa cara. Então, você tem uma representação de ordem 1, que é a representação trivial, que é não rodar, né? Que é a mesma coisa que não fazer nada.
Quer dizer, perdão, que é a representação das grandezas esfericamente simétricas, que rodar não causa nada. E aí você tem representações que, veja o tamanho delas, ordem 3, ordem 5, ordem 2L mais 1. São os momentos angulares, né? Você tem momento angular 1, eu tenho três grandezas que vão definir o momento angular 1, né? Momento angular 2 vão ser 5, 2L mais 1, que são os momentos, né? O Mzinho do momento angular, né? Que vai de menos L a L. Então, é sempre 2L mais 1. Veja que esta relação se preserva para spin, né? Se eu tivesse spin, eu teria momento angular meio, né? Momento angular meio, 2L mais 1, daria 2, né? Então, se você pegar essa tabela de caracteres e simplesmente extrapolar ela para os spin fracionários, aí você completa as linhas que estão faltando aqui, meio, 3 meios, 5 meios, e o resto permanece igual. A lei geral vai continuar sendo essa daqui, ó. Essa lei aqui, que foi do que eu deduzi aqui para o momento angular inteiro, do grupo O3, essa lei também vale para spin meio, basta colocar o L igual a meio, ou para 3 meios, qualquer coisa. Então, daqui a gente já vê que, implicitamente, que existe uma relação entre o momento angular real e o momento angular de spin. Aí a gente começa a entender nessa dedução o porquê que o spin tem uma relação com o momento angular. Na prática, o que acontece é que o spin e o momento angular satisfazem álgebras semelhantes, né? O spin satisfaz uma álgebra semelhante ao momento angular e a representação de grupos dele é equivalente à de momento angular meio. Tá? Bom, e aí a gente chega no spin, finalmente. Ok. Então, lembra que o grupo O3 era o grupo que mantinha a norma invariante, né? X² mais Y² mais Z² igual a uma constante. O spin é um vetor alfa, beta, né? Spin up, spin down. E o grupo de rotações de spin vai ser o grupo U2, ou S. Quando a gente coloca o S é porque não tem a inversão. A hora que a gente colocar a inversão, fica U2, tá? Então, o grupo U2 vai ser aquele que mantém a norma invariante. Não alfa quadrado mais beta quadrado, mas módulo de alfa mais módulo de beta ao quadrado. Essa é a diferença entre o grupo U2 e o grupo O2. O grupo O2 preservaria alfa quadrado mais beta quadrado. O grupo U2 é o grupo que preserva o módulo ao quadrado. Tá? O que muda é que o O2 seriam dados por matrizes ortogonais e o U2 são dados por matrizes unitárias. Então, a matriz unitária do grupo U2 é essa daqui. Essa é a matriz unitária 2×2 mais geral possível. Tá? Então, o determinante dela é 1, certo? Do grupo SU2, na verdade, tá? Só para deixar mais claro. SU2. E você veja que aqui a gente tem, a princípio, 3 parâmetros. Certo? São 3 parâmetros. Você tem o A e o B, mas você tem a parte real e a parte imaginária de cada um deles. Então, não são 4 parâmetros? Quantos parâmetros eu preciso para definir essa matriz aqui? 3 ou 4? Eu falei 3, né? Mas vocês estão vendo aqui. No princípio, 4. Mas por que são 3? 4 parâmetros reais, né? No caso, ou 2 parâmetros 4, complexos. isso, 4 parâmetros reais, né? A parte real e a parte imaginária de A, a parte real e a parte imaginária de B. Mas não são 4, são 3. Por quê? Você tem o vínculo do determinante. Isso, que eu tenho o vínculo determinante, tá? Então, na prática, são 3 parâmetros. Aí eu chamo a atenção, né, que o grupo SU2 é definido por 3 parâmetros e o grupo SO3 também era definido por 3 parâmetros. Mas, na verdade, o determinante de U, na verdade, ele é uma fase, né? Você está exigindo um aí, mas as matrizes unitárias, o determinante dele... No grupo E, na matriz unitária, sim, mas no grupo S, não. O grupo S é o grupo especial, o onde o determinante é 1. entendi. Beleza, obrigado. Desculpa. Okay? Então, aqui eu estou no SU2, então aqui sim, o determinante é 1. Okay?
Então, aqui você vê que tem uma semelhança, né? O SU2 tem 3 parâmetros e o SO3 também tem 3 parâmetros. Então, pode dar uma dica que tem alguma relação entre o grupo SU2, que é o grupo que mantém a norma do spin invariante, e o grupo SO3, que mantém a norma x quadrado, y quadrado, z quadrado invariante. Vamos falar que a norma invariante, lá é a distância invariante, para distinguir o fato de que um tem um módulo e o outro não. Tá? Então, lá é a distância invariante, aqui é a norma invariante. Tá. Agora, veja, alguns detalhes bem delicados aqui, prestem atenção. Uma matriz 2, qualquer matriz 2x2, eu consigo escrever como uma combinação linear das matrizes de Pauli. Tá? As matrizes de Pauli são uma base para descrever qualquer matriz 2x2. Certo? Ok. Vamos por partes. Ok. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero definir uma matriz desta forma aqui. Uma matriz H, que é R escalar sigma. Então, essa matriz, se eu fizer o produto, dá isso daqui. O sigma sem a identidade, só o sigma x, y e z. Tá? Então, dá isso daqui. E vocês percebem que essa matriz tem traço zero. Né? Z menos Z. Traço zero. Agora, eu quero fazer uma transformação de semelhança. Então, eu quero fazer calcular uma nova matriz H', que é UH, U menos 1. Certo? E você percebe o seguinte, a transformação de semelhança não afeta o traço da matriz. Né? Isso é uma propriedade geral de qualquer transformação de semelhança. O traço de H' tem que ser igual ao traço de H, porque a transformação de semelhança não afeta o traço. Né? Ou seja, H', se H é uma matriz de traço zero, H' também tem que ser uma matriz de traço zero. Consequentemente, eu não sei o que vai dar a H', porque eu nem falei quem que é a transformação de semelhança U, mas seja lá o que for, é possível eu escrever H' da mesma forma que H, mas com um R diferente. Tá? Porque a H' vai ser uma matriz 2x2 de traço zero, e qualquer matriz 2x2 de traço zero eu consigo escrever como esse produto escalar, só que eu tenho que escolher um outro R, um outro x, y, z, né? Para satisfazer a transformação de semelhança. Aí o que a gente se pergunta é, quem é o R' que me dá o H' transformado desta forma? Certo? Onde esse U... Aqui eu estou pensando que esse U é uma matriz, é uma transformação de semelhança do grupo SU2. Tá? Certo. E o que a gente encontra é o seguinte. Bom, tem uma trucaiada de como fazer isso aqui, tá? Detalhe aqui, né? Esse aqui é importante. Qual é a relação entre R e R'? Então, se a gente calcular o determinante de H', o determinante de H' é igual ao determinante de H. Mas, aí, pasmem, tem um milagre da matemática aqui, que o determinante dessa matriz aqui é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Consequentemente, o determinante de H' vai ser x' quadrado mais z' quadrado mais z' quadrado. Tá? Ou seja, a minha transformação U na matriz H equivale a uma transformação que eu não conheço ainda no meu vetor R, o vetor x, y, z, tem um vetor R. Então, a transformação U do grupo SU2, ela se transforma numa transformação do meu vetor x, y, z, vetor R, e é uma transformação tal que mantém a distância invariante. Ou seja, é uma transformação do grupo SO3. Sacaram esse pulo do gato? Então, eu comecei com uma representação aqui desta matriz aqui, e eu estou te dizendo que essa é uma matriz genérica 2x2, e a transformação U atuando nela é equivalente a uma transformação
do grupo SO3 atuando no pré-fator R. Tá? Ou seja, a gente pode dizer que o R' é uma rotação de R perante um versor U de um ângulo θ, φ. Bom, aí você tem mais uma pergunta. Qual é a relação, quem é o ângulo, quem é o versor U e o versor φ que me dá isso? Pode falar, Rafael. Isso aí, no fim do dia, isso é equivalência da transformação ativa e passiva, né? Que você começou com uma representação no espaço de Hilbert e você está falando, isso é equivalente à transformação de espaço real. Basicamente isso. Isso. Basicamente isso. Mas é uma transformação muito importante que vai nos dar uma relação entre as rotações do espaço real e a rotação no espaço de spin. Sim, mas aí, no caso, essa matriz U que você está usando, isso é uma transformação de semelhança qualquer, né? Isso aí, a U nem precisaria ser unitária nesse caso aí, né? A U qualquer, nesse caso. Em nenhum momento aí foi crucial você usar que ela que ela é unitária. Porque, por exemplo, ali, ó, o determinante, você escreveu determinante igual a 1, mas em princípio você poderia só juntar os determinantes, determinante de U vezes U menos 1, isso daria 1 também, né? Isso que eu tô falando. Em princípio, essa U é qualquer, desde que seja inversível. Sim. Sim, é uma matriz unitária. Bom, tem que ser uma matriz unitária, né? Então, por quê? Por que ela tem que ser unitária? Por que Porque ela tem que ser unitária? eu posso seguir esse argumento todo aí sem considerar que ela é unitária. Porque, por exemplo, ali ó, você falou, note que det a galinha é igual a det u, det h, det de u menos um, né? Só que det de u vezes det de u menos um é sempre um. Você nem precisaria considerar que elas são um isoladamente. Poderia ser Então, ortogonal, você dizendo. poderia ser, em princípio, qualquer matriz invertível aí, né? Inversível, Inversível, não sei falar isso, desculpa. É. Tá bom. Deixa eu Tá. lembrar, acho que eu estou pulando alguma etapa aqui. Do jeito que eu fiz aqui, de fato, está um pouco escondido, mas é que eu quero usar realmente aqui está escondido, é que eu quero usar operações que mantêm a norma invariante. Aí são as matrizes do SU2. Porque eu quero trabalhar com representações, né, que mantêm essa grandeza invariante. Mas aqui isso está escondido. Aqui acho que eu pulei uma etapa que é importante, de fato. Do porquê, por exemplo, por que eu escolhi esta matriz aqui. Este cara aqui, eu quero trabalhar com essa estrutura porque esses sigma vão ser os geradores do grupo, que vão aparecer na exponencial lá em cima. Tá? E aqui eu chamei de R, genericamente, mas vai ser basicamente o versor que vai me dar a direção da rotação. Então, como esses objetos vão ser os geradores do grupo SU2, então eu estou implicitamente olhando para matrizes do grupo SU2. Mas tem uma brincadeira escondida aqui, sim. Eu vou abrir, vamos só seguir o raciocínio, depois eu abro o Tinkan para ver o passo que eu pulei aqui. Tá? Bom, ok. Mas aí, então, o lance que eu queria falar é isso. Então, existe essa relação de que essa transformação é equivalente a uma rotação no espaço real, por um versor U, por um ângulo θ, φ, tá? E aí, a brincadeira é encontrar quem que é o versor U e quem é o ângulo φ. Mas, já o que está por detrás disso é que existe um homomorfismo, uma equivalência entre o grupo de momento angular e o grupo de spin. Tá? O grupo de rotações no espaço 3 e o grupo que preserva a norma de spin invariante. Existe uma equivalência entre eles, um homomorfismo entre eles, então uma relação direta entre eles. Eu não deduzi aqui nas notas, isso aqui está no Tinkan, depois eu abro lá,
como é que você encontra esta relação. Está aqui um resumo. Então, o que aparece aqui é o seguinte, bom, a causa e consequência aqui talvez esteja um pouco invertida, tá? Se a minha matriz de transformação unitária for essa, aí que tá, Rafael? Porque eu estou usando essa brincadeira aqui, ó. As minhas matrizes de transformação unitária são as matrizes geradas pelo SU2, tá? Então, estou pensando que elas são isso daqui. Então, se eu tenho essa matriz, UZ de alfa, tá? O Z é porque vai com sigma Z alfa, que é o que está multiplicando aqui. Esta matriz aqui, ela é equivalente no grupo SO3 a essa daqui, que é a matriz de rotação por um ângulo Z de um ângulo alfa. Olha que maravilha. Z alfa, tá? E mesma coisa para as outras. A rotação de beta y, então com o gerador sigma y e um fator multiplicativo beta, é equivalente à matriz de rotação de um ângulo beta ao longo do eixo y. E mesma coisa para o x. Tá? Sigma x gama, rotação gama em torno do eixo x. Tá? Então você tem esta relação entre os dois grupos, certo? Dada por aquela comparação que a gente fez acima. Uma coisa interessante de notar é isso daqui, ó. O grupo SO3, ele é 2π periódico, né? Se eu rodo de 2π, eu volto nele mesmo. Mas, se vocês atentarem para essas exponenciais aqui, por causa desse fator 2 que aparece embaixo, elas são 4π periódicas. Se eu pegar alfa e trocar alfa por alfa mais 2π, não vai voltar em alfa, né? Vai ganhar um sinal menos. Porque vai cancelar, né? Vai cancelar com esse fator 2 aqui, vai ficar um π sobre 2. Então, mais fácil de ver aqui, talvez, né? Ó, nessa forma, sem o sigma z. Então, se eu troco alfa por alfa mais 2π, eu ganho um sinal menos. E aqui também, se eu troco beta por beta mais 2π por causa do meio, e aqui mesma coisa, eu ganho um sinal menos. Então, a periodicidade das matrizes no grupo de spin é 4π e não 2π. Né? Então, você dobra a periodicidade aqui. Então, isso aqui dá origem ao que a gente vai falar, que o grupo de rotações de spin é um grupo duplo. Né? Você duplica as operações. Você vai ter, por exemplo, a operação identidade, que é não rodar, você vai ter duas operações de identidade. Porque o não rodar pode ser rodar de 2π e rodar de 4π. Rodar de 4π é igual a rodar zero, que é a identidade. Mas se você roda o spin de 2π, você ganha o sinal menos 1. Então, o 2π não é bem uma identidade. O 2π é um sinal negativo, uma fase. Né? E é o 4π que vai ser igual ao zero, que vai ser a identidade no spin. Uma representação visual disso é essa daqui. O grupo SO3, ele é 2π periódico, e o SU2 é 4π. Então, existe uma operação U, né, do grupo SU2, que corresponde a uma certa rotação φ, que corresponde a uma operação R do SO3. Mas a operação menos U do grupo SU2, seria somar 2π, né, corresponde a uma rotação de φ mais 2π, e essa rotação representa a mesma operação R. Então, para cada operação de rotação do SO3, eu tenho duas operações de rotações no SU2, e a diferença entre elas é um sinal menos. Isso importa? Esse sinal importa? Importa matematicamente. Para você construir a tabela de caracteres, entender as propriedades do grupo, esse sinal menos é importante para o grupo ser fechado e várias propriedades fundamentais do grupo. Para nós, em estado sólido, importa? Não. A gente vai trabalhar só com os geradores. E esse sinal menos a gente pode descartar. Tá? Ele se torna irrelevante quando você olha só para os geradores do grupo. Deixa eu abrir o Tinkan para pegar aqui o trecho que eu pulei, ver se a gente entende. Não achou o Tinkan. Manualmente. Essa distribuição que o senhor usa é o MINT? É o quê?
É manjado. Ah, Drasticamente manipulado. Personalizado. Esse programinha aqui chama Synapse. Faz as buscas para mim. Mas ele só acha arquivos que eu já abri recentemente. Tá? Ó, o livro do Tinkham, vamos lá, no capítulo 5 é o grupo de rotações. Em particular, no capítulo 5, não é no capítulo 5? Aqui, representações do grupo unitário, homomorfismo com o grupo unitário. Aqui, página 103. 103. Deixa eu ver se rapidinho eu consigo lembrar. Veja que a anotação que eu usei é idêntica dele, tá? Eu baseei a aula no livro. Aqui, veja, ele está implicitamente escolhendo uma matriz U do grupo unitário para fazer a transformação. Ele não está dando uma justificativa, não. De fato, está faltando justificativa aqui. Mas a justificativa é que você está pensando nos geradores do grupo. Você está se perguntando como que a matriz H se transforma perante o grupo SU2. Então, você quer achar essa relação do SU2 com o SO3. Mas você tem razão que, a princípio, até aquele ponto, poderia ser qualquer matriz inversível. acho que é porque ele quer. É tipo quando você está fazendo classe de equivalência, ele quer pegar elementos do grupo, operar entre si e ver o que acontece. Então, deve ser isso, Você né? tem que... Ele Isso, tem que você ficar tem no que... grupo, é porque ele quer ficar no grupo. Você quer usar matrizes de representação do grupo que você está trabalhando, né? Então, isso está meio implícito aqui, né? Não fica muito claro. Eu quero saber como que este cara aqui se transforma perante as operações de simetria do grupo SU2. E aí você chega nisso de que é equivalente a uma transformação de R que mantém a distância invariante. Eu acho que é isso. A única motivação para escolher o U dessa forma é essa. E, bom, tem uma outra coisa, né? O porquê da matriz ter traço zero, né? Por que escolher a matriz de traço zero também está um pouco jogada. Mas é porque os geradores do grupo têm traço zero. Né? Isso, talvez eu tenha pulado aqui em cima, tá? Aqui na discussão anterior. Que os geradores desses grupos, tanto do SU2 quanto do... Veja aqui, ó, todos eles, né? Tanto do SO3, eles sempre vão ter traço zero. Aqui, né? É porque eles vêm de uma álgebra de computadores, né? E eles são finitos, aí tem que ser. Tem que ter traço zero. Né? Então, essa parte está um pouco jogada, precisa melhorar um pouquinho. Então, se você escolhe de traço zero, porque isso aqui é o que vai aparecer nas exponenciais. E é isso que você quer achar. É essa relação que você quer achar. Ok? Bom, o que eu queria falar, então, era basicamente isso. Então, a gente tem esse homomorfismo, né? Dual, que para cada rotação do espaço real, eu tenho uma rotação de spin, onde aqui poderia ter um sinal mais ou menos, mas esse sinal mais ou menos sempre vai ser irrelevante para a gente. E você tem a mesma coisa para a inversão e para os mirrors, né? Que aqui só está aqui homomorfismo do grupo especial. Agora, a gente tem que continuar essa conta depois e ir para o homomorfismo do grupo de rotação e inversão. Isso está no capítulo 5 também. Aqui, ó, no 5.15 do Tinkham, tem a continuação dessa conta para o grupo de rotação e inversão. Que aí é o homomorfismo do O3 com o U2. Tá? Que vai te dar o restante dessa conta. Mas eu já adianto que
a matriz de inversão, ela é simplesmente a matriz menos identidade. No grupo U2 e no grupo O3, a matriz de inversão vai ser também menos a identidade. E aí, qualquer mirror, você escreve, né? Se você pegar um mirror X, vai ser a inversão vezes a rotação X de π. É fácil ver isso? Mais ou menos, tá? Pelo menos no espaço real é. Se eu pegar aqui o vetor, o plano x, y, z, eu pego um ponto qualquer no plano não, no espaço, um ponto qualquer no espaço, a inversão vai levar ele lá para baixo, vou tentar desenhar aqui, né? Tal forma que cai em alguma coisa assim, né? Desenhei mal pra caralho. Tá bom. Seria alguma coisa assim, né? Essa projeção aqui. Agora, como é que a gente faz isso em termos desta operação? A inversão fez isso aqui, né? Desculpa. Eu queria fazer o mirror x, né? O mirror x troca x por menos x. Deixa eu fazer assim, ó. Peraí. Uma representação melhor aqui. O mirror x troca x por menos x. Então, vamos desenhar só o x e y. E aí eu vou colocar assim, imagina que eu tenho um pontinho cheio, tá acima do plano, z positivo. E um pontinho aberto está abaixo do plano. Então, levar de x para menos x seria pegar esse cara aqui e o mirror x, né, traz para cá e continua acima do plano. Então, essa aqui é a operação mirror x. Agora, se eu fizer a inversão e a rotação, então a inversão vai me trazer esse cara para cá, certo? Só que vai para debaixo do plano. Então, tá aqui, tá? Vazio quer dizer que é z menor que zero, e aqui é z maior que zero, aqui é z maior que zero. Então, a inversão me trouxe para cá, e agora eu faço uma rotação de π em torno do eixo x. Essa rotação vai me fazer isso daqui. Tá? Esse é o Rx de π, e vai trazer de baixo do plano para cima do plano de volta. Então, qualquer operação mirror x é um produto da inversão com a rotação. Perdão, saiu o cabo do meu tablet. Qualquer mirror é a inversão vezes a rotação ao longo da normal daquele mirror de um ângulo π. Tá? Genericamente, vocês podem escrever assim: o mirror ao longo de uma normal n é dado pela inversão r de π ao longo daquela normal. Então, veja que como a inversão é simplesmente menos a identidade, a operação mirror vai ser menos a rotação. Só um sinal menos. E como eu falei, esse sinal menos nunca vai ser importante para a gente. Para o spin, o espelho e a rotação são essencialmente a mesma coisa para todos os fins práticos para a gente. Ok? Tudo bem? Então, tudo que a gente precisa saber são essas expressões aqui. As rotações de spin são dadas por exponenciais de I, ângulo sobre 2, vezes a matriz de Pauli na direção da norma. Em outras palavras, para fechar, de acordo com o que eu mostrei na demonstração ali, eu posso dizer o seguinte: se eu tenho de novo, vamos fazer assim. Se eu tenho uma rotação por um ângulo, ou vamos chamar de R, por um versor R, de um ângulo θ, no espaço R,
Para o spin, isso vai ser a exponencial de I θ sobre 2 R escalar sigma. Ok? Sacaram? Então, essa daqui é a rotação, né? X, Y, Z. E essa daqui é a rotação de spin. Tudo bem? Dúvidas aqui, gente? E essa aqui é a motivação lá do porquê que eu estava trabalhando com aquela matriz H igual a R escalar sigma. Nessa parte aqui da... Né? Por que eu estava trabalhando com isso daqui? Eu queria saber como que as operações afetam esse cara aqui para transportar as rotações de sigma para o R. Posso avançar, gente? Por enquanto, tudo bem? Pode seguir. Ok. Bom, beleza. A segunda parte aqui, agora eu posso fechar esse cara aqui e aumentar aqui um pouco, é a questão da operação de time reversal. Vamos lá. Time reversal, vamos escrever a equação de Schrödinger. Vamos escrever a equação de Schrödinger já em unidades atômicas. Então, ddt de psi de x e t é igual a h de psi de x e t. Se eu só tenho isso, não tenho spin na jogada, estou pensando nesse h simplesmente como p quadrado sobre 2m mais v de x. Né? Time reversal vai levar, vou fazer assim, time reversal vai ser a operação que leva t em menos t, que é isso que time reversal faz. Né? Perceba que essa operação vai me dar uma equação que é menos i ddt psi de x menos t igual a h psi de x menos t. Certo? Beleza. Agora eu vou tomar o complexo conjugado disso tudo. O que vai acontecer? Vai dar I ddt psi estrela de x menos t. O h é real. Psi estrela de x menos t. Veja que esta equação ela é idêntica a essa. Se eu falar que o psi estrela de x menos t é igual ao psi de x e t. Não? Tem que ser, né? Porque eles satisfazem exatamente a mesma equação. Supondo que as condições iniciais em t igual a zero são as mesmas, e t igual a zero é um ponto comum para eles. Né? Então, são equivalentes. Então, daqui a gente tira aqui o psi estrela de x menos t é o psi de x e t. Ou seja, vamos escrever assim. Peraí, deixa eu ver como é que eu quero escrever isso aqui. Para fazer a passagem final aqui. Posso escrever assim também, né? Posso tirar o menos t daqui. Troco o t por menos t nessa brincadeira aqui. Certo? Agora vocês percebem o seguinte, pega esta equação aqui e toma o complexo conjugado dela. Se eu pegar essa equação aqui e tomar o complexo conjugado dela, vai ficar menos i psi estrela, né?
E aí eu troco psi estrela por psi de x menos t, do jeito que está aqui embaixo, eu chego nesta equação. Então, se eu pegar essa daqui e tomar o complexo conjugado e usar esta relação aqui, eu chego nesta equação. Concordam comigo? Sim. Então, a gente vai dizer que o operador de time reversal, né, é o que a gente chama de K. Tem alguns livros que chamam de θ, tá? Depende do livro que você vai falar, mas eu vou usar K. Esse K é o operador complexo conjugado. Então, a simetria de reversão temporal para a equação de Schrödinger é equivalente à conjugação complexa. Mas aqui não tem spin. Ok? Certo? Bom, vamos lá. Não era o 1 vezes K, não? Onde era operador unitário? Mas quando tem spin, né? Aqui o operador do é a própria identidade. Ah, verdade, perdão. Por enquanto, completamente sem spin na jogada. Ok. Perdão. Deixa eu só me localizar aqui. Tá, a gente pode pensar assim também, só para pensar na forma de atuar desse cara aqui, ó. A gente tem a equação de Schrödinger igual a H psi. Aí eu atuo pela esquerda com esse operador time reversal, né? Então, se eu pegar aqui e atuar pela esquerda na equação toda com o time reversal, o que vai acontecer? O i vai trocar de sinal, né? Então, vai ficar aqui o menos i. Bom, o i troca de sinal e o t também troca de t para menos t, né? Ou não? Agora eu estou confuso. Eu acho que o t eu não devo trocar, né? Porque eu estou assumindo que a representação é só a conjugação complexa. Deixa eu avançar aqui e lembrar se eu tenho que trocar o t por menos t ou não. Aqui vai ficar t psi, deixar assim, tá? Igual a t atuando em h psi. O que eu quero fazer aqui é colocar aqui no meio o t menos 1 vezes t, né? Colocar a identidade aqui no meio. Então, a gente vai ficar com menos i dt de t psi igual a t h t menos 1 t psi. Bom, t psi é o psi estrela neste momento, né? Vamos manter ele como psi estrela. Isso. Tá certo, né? Não tem que trocar o sinal aqui não, porque eu vou obter a equação para o psi estrela, que tem o sinal trocado, mas aqui tem que voltar a ser o H, né? O que eu quero dizer daqui é que se time reversal é uma simetria do sistema, se o sistema preserva time reversal, então a gente tem que ter esta relação aqui, que é equivalente ao que a gente estava vendo lá no método dos invariantes, né? O hamiltoniano tem que ser invariante perante time reversal para que a gente tenha, né, para que tenha time reversal no sistema, né? Agora, a brincadeira é o que acontece quando a gente coloca spin na jogada, né? Então, e o spin? A gente vai ver que quando a gente coloca spin, o time reversal vira I sigma y vezes o operador complexo conjugado, tá? Para ver isso, a gente tem que procurar a forma
do hamiltoniano com spin, que é invariante. Então, o hamiltoniano com spin vai ter, vamos colocar naquela forma que estava lá no paper, p² sobre 2m mais v, mais uma constante, h barra mc², que eu nunca lembro de cabeça, eu vou chamar de c. Tá? E aqui fica gradiente de v, vetor p, escalar sigma. Então, este termo aqui, aquele que o Rafael estava perguntando antes, é o termo de spin órbita. E se o meu spin órbita não quebra time reversal, então eu quero encontrar quem é o operador de time reversal que mantém este objeto invariante. E perceba o seguinte, o operador P, quem que é o P? É I ou menos I? Menos I, né? Menos I. Menos I vezes o gradiente. Pensando em H barra igual a 1, né? Pensando em unidades atômicas. Menos I vezes o gradiente. Então, o time reversal atuando em P leva em menos P. Pode pensar também que o P é a massa vezes a velocidade. E a velocidade é dx dt. Então, tem um T lá dentro. Por isso que vai de P para menos P. Tá? Nas duas formas dá para justificar que que T em P leva em menos P. O gradiente de V não, né? Gradiente é t dx. Então, esse cara aqui não faz time reversal, não faz nada nele, não tem parte complexa, nem tem tempo aqui dentro. Tá? Então, a brincadeira é procurar pela operação, pelo time reversal, né? Então, você pode propor uma operação de time reversal que seja uma matriz U vezes a conjugação complexa e se perguntar quem que é a matriz U que mantém este objeto aqui invariante. Tá? Bom, a matriz U que você vai encontrar é o I sigma Y. Eu acho que eu vou abrir o Tinkan para... Ela é única? Essa matriz, é só ela mesma? Na representação porque de spin up e spin down, né? Porque assim, quando você faz a transformação de semelhança de uma matriz de Pauli por outra, sempre dá menos a matriz de Pauli, né? A menos que elas sejam iguais, em que vai dar a própria matriz de Pauli. Então é baseado Por isso nisso, tem, né? E aí, esse tem o é o I para papel poder... da conjugação complexa. Aí o I faz com que você... Tá. Então, isso que eu tô falando, em princípio... Não é o I que salva, não. Quem salva é o K. Não, os dois, né? Os dois. Porque você vai fazer quando você faz a transformação de semelhança do sigma y em sigma x em sigma z, vai levar em menos sigma x e menos sigma z. Aí tem um fator i. E a conjugação complexa, ela vai inverter... Não, ela não vai fazer nada. Ela vai inverter o sinal, né? Bom, segue, tá, desculpa. Isso aqui está feito aqui. Eu vou ir mais rápido, eu vou pegar no livro direto e passar para a próxima parte. Aqui, o apêndice. Tem um apêndice do livro da Drexel House sobre Time Reversal Symmetry, onde isso está deduzido. Tá? Então, para ir um pouquinho mais rápido, eu vou passar para cá. Página 423. Time Reversal Symmetry. Bom, vocês vão ver que é basicamente a mesma brincadeira, só de uma maneira um pouquinho diferente, ó, menos T, TR e tal, mesma coisa que eu defini. Então, você quer encontrar o operador que comuta o hamiltoniano, que é a mesma coisa que eu escrevi, que a transformação de semelhança tem que levar nele mesmo, né? Bom, aqui ele vai falar que é o K ou o K, veja, o I não é necessário, aqui ela não colocou o I, tá vendo? Esse I é meio que convenção, tá? O que importa é o sigma y vezes o K. Mas o sigma y e o K comutam? Não, mas Não.
não faz diferença, tá? Porque, na verdade, o que você vai se importar sempre, eu estou falando várias vezes que o sinal desses operadores não importam muito, porque para as aplicações práticas disso, em teoria de grupos, de estado sólido, principalmente, a gente sempre vai calcular comutadores, vai igualar o comutador a zero, ou vai aplicar uma transformação de semelhança. Aí, quando você tem U alguma coisa, U inversa, o sinal sempre cancela. Entendeu? Vai ficar, é sempre U quadrado, de certa forma. Tá. U vezes U inversa. Então, esse sinal sempre desaparece. Esse I também acaba desaparecendo. Tá bom. Tá? Para as formalidades de definir o grupo, ele é importante, mas para aplicações práticas, elas são irrelevantes. Então, aqui, ó. Para mostrar que T comuta com H, primeira coisa é notar que a única coisa complexa nas matrizes de Pauli é o sigma Y. Então, K atuando nas matrizes de Pauli, só troca o sinal do sigma Y. Tá? E aí você vai agora considerar o efeito de K vezes sigma Y. Então, tá uma demonstração às avessas, né? Tá verificando que a resposta funciona. Então, se é única... Sim, aí basicamente é porque ele quer te mostrar que o sinal que você ganha no P, você ganha também em sigma e fica tudo bem. Isso. Então tá aqui, ó. A ação de K sigma Y em sigma é menos sigma K sigma Y. E aí você recupera o sinal do P, exatamente. Tá? Se você aplicar de volta aqui, a transformação de semelhança de sigma por time reversal é menos sigma. Em algum lugar ele deve falar aqui do P somewhere, não está aqui. Ela já falou antes, lá em cima já. Falou antes? Bom, Mais para cima, se não me engano. Aqui. T vai... Isso, perfeito. Ok, então você... Isso, então P trocou por menos P, e aí você precisa que o sigma vá em menos sigma por essa operação. Então a opção é aquela, é o K sigma Y. Aí tem várias propriedades do time reversal, o fato do, por exemplo, o T quadrado, o time reversal ao quadrado, sem spin, é a identidade, né? Porque o complexo conjugado ao quadrado volta nele mesmo, e com o spin dá menos 1. E isso leva a propriedades diferentes com relação às degenerescências que são impostas por time reversal no sistema. Tá? Vai discutir isso aqui em vários detalhes, que eu vou dar uma pulada agora está chegando no final. Que é essa parte aqui, né, do time reversal, mas deixa eu ver se eu apresento isso daqui de uma forma mais prática. Bom, de certa forma, o que ele está falando aqui, eu vou mostrar aqui no tablet que é mais fácil, é equivalente aos constraints impostos pelo método dos invariantes. Mas o lance é o seguinte, imagina que eu tenho uma banda sem spin, tá? Eu tenho uma banda sem spin, uma banda parabólica, perdão, aqui é K, ou P, vamos pensar em P, que eu usei P ali em cima, e aqui é energia. Então, eu tenho uma banda parabólica. Então, se eu tenho um estado com um momento P, então, se psi é autoestado, né, vamos chamar de H ou K, né, eu estou pensando aqui em bandas, de HK, psi, EK, psi, se psi é a solução, né, e o hamiltoniano é invariante por time reversal, então T psi também é a solução, mas o time reversal leva P em menos P e K em menos K. Então T psi é a solução de menos K, T psi e de menos K, T psi. Ou seja, se existe um autoestado... detalhe que isso aqui implica que as energias são as mesmas, tá? Estou passando reto de uma parte da dedução aqui, mas se o hamiltoniano é invariante por time reversal, essas energias aqui, E de K, tem que ser igual a E de menos K.
para que o hamiltoniano seja invariante, tá? Por time reversal. Então, isso implica que se existe uma solução aqui, existe uma solução aqui também com a mesma energia. Isso sem spin. Agora, se eu coloco spin, a brincadeira é mais interessante, porque se eu tenho... eu vou desenhar as bandas assim agora, já vou desenhar meio que na solução. Vamos pensar que essa aqui é a banda de spin up e essa aqui é a banda de spin down. Não preparei essa parte, deixa eu só pensar para lembrar da dedução aqui. Isso, tá. Agora, o time reversal agora é sigma y vezes k. O sigma y é uma matriz não diagonal, né? O sigma y é a matriz 0, menos i e 0. Então, você percebe que ela troca o spin, né? Ela leva spin up e spin down. Percebe? Fora o complexo conjugado, uma fase i e tal, mas ela troca spin up por alguma coisa vezes spin down e spin down em alguma coisa vezes spin up. Quer dizer, troca spin up por spin down, basicamente. Tudo bem? Mais uma fase. Então, se eu tenho um estado aqui, um spin up e momento k, time reversal vai me dizer que eu tenho que ter um estado aqui com um spin down e momento menos k. Opa, desenhei errado. Menos k não está aqui, né? Menos k está aqui. Menos k. E da mesma forma, se eu tenho um estado, um spin down aqui, eu tenho que ter um estado, um spin up aqui, de mesmo momento, só trocando o sinal do momento. Essa relação, ela diz que estes objetos aqui são chamados pares de Kramer. Tá? Os pares de Kramer são autoestados que têm que existir, obrigatoriamente existem por simetria de time reversal. Então, se tem K aqui, tem que ter menos K aqui, com spin oposto. E aqui também com spin oposto. Veja que isso implica nessa degenerescência aqui, ó. Certo? Porque em K igual a 0, o estado de spin up tem que ter a mesma energia que o estado de spin down. Então, eles têm que se cruzar nesse ponto. Sacaram? Então, este cruzamento... Isso considerando níveis de um elétron, né? Você está pensando em um elétron, por isso. Se você tiver singletos, isso aí já é outra coisa, né? Não. Se mantém. Bom, a não ser que a interação elétron-elétron quebre time reversal. Que não é sempre que acontece. Desde que você não tenha magnetização espontânea, isso aqui é uma propriedade de time reversal, ela se preserva. Uma propriedade fundamental. O que eu estou falando, por exemplo, imagina que você tem um estado de singleto, certo? Você leva esse se você atua, tá. Você não faz nada, né? Você atua, basicamente você ganha uma fase, né? Sim, é um elétron. Manter essa correspondência. Isso. Estados de um elétron, sim. Nesse caso, sim. Mas isso aqui é preservado mesmo se você tiver interações. Tá? Mesmo se você ligar a interação elétron-elétron, isso se preserva. Esse cruzamento ele é protegido por simetria, e se nada quebrar a simetria, esse cruzamento se preserva. Se você quebra time reversal, você põe um campo magnético, por exemplo, essa banda ela fica assim. Abre um gap aqui. Esse gap é indicativo de quebra de time reversal. Tá? Legal. Porque você quebrou essa degenerescência. Então, a existência de pares de Kramer implica uma degenerescência ali em K igual a 0, porque você tem essa relação de time reversal. Aqui eu fiz meio rápido. Eu volto a falar disso na aula passada, que é o que está lá no capítulo do Dresselhaus que eu abri. Mas mostrar que essas duas energias são iguais, tem que fazer com um pouquinho mais de calma. Uma outra coisa aqui importante é que se, além de time reversal, eu também tivesse inversão no sistema, então time reversal me diz que
um estado de energia EK com spin up tem que ser igual à energia de menos K com spin down, tá? Que é o que está aqui desenhado. Se eu pegar agora inversão, a inversão me diz que a inversão leva K em menos K, mas não faz nada com spin. Então, um EK com um spin sigma qualquer tem que ter a mesma energia que um E menos K com o mesmo spin sigma. Então, se você tem as duas simetrias, você tem que o EK... Bom, isso. Você tem que o EK AP tem que ser igual ao E menos K. Bom, tudo igual, na verdade, né? Independente de spin. Aliás, professor, hoje seria aniversário da Mildred Dresselhausen, que legal. Nasceu em Nova York, 11 de novembro de 1930. Curioso. É sério? Você verificou isso aí? Você sabia já? Sim, é que eu fui olhar aqui porque eu ia sugerir para a Evelyn fazer um post sobre ela, né? Um projeto lá das meninas da física. Aí eu vi Legal. aqui, hoje. Olha que legal. Pô, muito bom. Eu vi uma das últimas palestras dela antes dela falecer, lá nos Estados Unidos, um ano antes dela falecer. Bem legal. Ela deu uma palestra sobre a vida dela, quase que uma autobiografia. Foi bem interessante. Bom, vamos lá, só para fechar aqui, ó. Se você tem time reversal, então este estado aqui tem que ter o mesmo momento K que este daqui, né? Que é o down tem que ser igual ao up, que é o que esse cara aqui me disse. Mas esse daqui está me dizendo que este estado de spin sigma tem que ter a mesma energia e momento, né? Só troca o sinal do momento. Teria que ser degenerado com este daqui, que é o down. A única maneira dessas duas condições serem satisfeitas é se esses caras aqui, na verdade, tiverem o mesmo momento K, menos K. Ou seja, isso aqui está errado. O correto, quando você tem as duas simetrias, é as duas bandas estarem degeneradas. É a única maneira de você satisfazer a mesma simetria. Então, se você tem time reversal e inversão, as duas bandas, spin up e spin down, tem que ser iguaizinhas, uma em cima da outra. Tá? Se você quebra time reversal, as bandas se separam assim. Né? Então, aqui se quebrou time reversal, só tem inversão. E se você quebra inversão e mantém time reversal, você vem para esse caso aqui de cima. Tá? Isso tudo só analisando essas questões de simetria. Né? Então, essa é a maneira com que as coisas podem acontecer. Essa cara aqui é a cara da banda Rashpa, quando você tem spin órbita. Time reversal não está quebrado, mas você separou spin up, spin down, porque quebrou a inversão. Tá? E aqui é quando você tem tudo, né? Obrigatoriamente tem que ter essa relação aqui. Bom, sacaram? Tudo bem? Acho que aqui a conclusão aqui é assim, ó, perdão. EK sigma tem que ser igual a EK de sigma bar. Isso, aqui. Você junta essas duas, você chega nisso. Que as bandas têm que ser degeneradas para todo K com spins opostos. Então, esse negócio aí de inversão, eu que entendo muito pouco de spin órbita, e sempre falo, você precisa de quebrar a simetria de inversão para ter spin órbita, é isso? Como que é? Não. Isso. Você tem que quebrar a simetria de inversão para ter spin órbita. Mais ou menos. Isso quando você está falando de spin órbita de Rashba ou de Dresselhaus. Basicamente, você tem que quebrar simetrias. Quebrando simetrias, você induz spin órbitas por causa dessa relação aqui. Então, você vê que se você tem time reversal e tem inversão, você não tem spin órbita. As bandas são degeneradas. Sacou? Então, de fato, para você ter spin órbita, você tem que quebrar a inversão. Certo? Beleza. Nesse sentido, sim. E a quebra de inversão ela aparece ali no spin órbita porque você tem gradientes, né? Você tem um momento, você troca R por menos R, ele muda o sinal e aí você não pode ter invariância mais. Né? Isso.
É. Sim, tem alguns poréns aqui, tá? Quando a gente fala disso, a gente está pensando em spin órbita nesse sentido aqui, para ter essa separação aqui. Porque se você for pegar no átomo de hidrogênio, o hidrogênio não quebra a inversão e o spin órbita é importante lá, né? Mas o spin órbita não separa, não cria. No hidrogênio você não tem momento K e menos K, né? Então, isso aqui, quando você fala que tem que quebrar a inversão para ter spin órbita, você já está falando de cristais. Sim, sim. Ok? Ok. Bom, vocês me derem mais um minuto, ó. Eu queria mostrar aqui como que eu traduzo isso para o QSIM, só para fechar. Então, só lembrar aqui que a gente tem os operadores de rotação de spin, que são dados por isso daqui. Então, tipicamente, o que eu faço é definir esses caras aqui. Então, definir o spin R. E para definir o spin R, eu tenho que definir o versor R, né? E o ângulo θ. Essas são as duas grandezas que eu tenho que definir. O versor R, eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar ele a ser um NumPy array, e aí eu divido pela norma. Então, se você passar alguma coisa que não está normalizada, aqui eu estou garantindo que está normalizado para que seja um versor, de fato. Okay? E aí eu vou definir aqui fora as matrizes de Pauli, 0,1, 1,0, SY e SZ. Certo? Certo, né? Menos J, 1J, e aqui é 1, menos 1. Essas são as matrizes de Pauli. Aí eu vou calcular esse R escalar sigma aqui, vou chamar de RS, vai ser R0 vezes sigma x mais R1 vezes sigma y mais R2 vezes sigma z. E faltou o produto ali no SY. Obrigado. A exponencial da matriz é um pouquinho chata, ela está dentro do SciPy, então eu tenho que fazer aqui from SciPy.special, não, from the now part xpn. Esse xpn é exponencial de matrizes, não tem no NumPy, só no SciPy. Então aqui vai ficar, eu vou retornar, né, a exponencial da matriz 1J θ sobre 2 vezes RS. E essa vai ser a minha matriz de rotação de spin. Então, se eu quiser fazer uma rotação de spin em torno do eixo Z, então, em torno do eixo Z vai ser o 001, de um ângulo 2π sobre 4, por exemplo, eu pau. Por quê? Dividido igual, eu estava reclamando de alguma coisa. Então, essa aqui é a matriz de rotação de spin, né? Para esse ângulo aqui. Uma coisa legal é trabalhar do mesmo jeito que o QSIM trabalha, que a rotação ele passa só o fator 1/3, né? Aqui seria 1/3. Esse fator 2π, eu já vou colocar aqui dentro. 2π θ sobre 2. Poderia fatorar o 2 aí também, vou deixar assim. Então aqui eu passo só o 1/3, para ficar mais parecido com a maneira com que o QSIM trabalha. Ok? Ok, então agora eu preciso redefinir as minhas matrizes, porque essa minha matriz aqui do grafeno estava trabalhando só no espaço U, né? No espaço orbital. Eu tenho que trabalhar no espaço orbital e de spin.
Então, a maneira de fazer isso é com o produto de Kronecker. Então, aqui uma rotação em X, eu vou usar a matriz spin R, já vou explicar essa rotação aqui, em torno do eixo X, então é 1, 0, 0, e o ângulo é π sobre 2. Então, só meio vezes o mx. Então, eu estou fazendo o produto de Kronecker da matriz mx que eu já tinha com a matriz de spin e vou usar ela para construir o meu operador. E vou fazer a mesma coisa para o C3. Então, eu tenho a matriz aqui na parte orbital e vou dizer que a matriz agora é uma rotação em torno do eixo Z de 1/3 vezes a matriz orbital que eu tinha antes. Vamos ver o que dá o modelo, depois eu explico esse produto de Kronecker. Agora o modelo é 4x4, porque tem spin, né? E ficou um complicoide, tem muita coisa aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Falta considerar time reversal. Então, se eu quiser pegar time reversal, porque sim, já tenho time reversal, e eu tenho que passar para ele simplesmente a dimensão do espaço real e a matriz U. Então, a dimensão do espaço real é 2, x e y, e eu tenho que passar a matriz de time reversal. Mas quem que é a matriz de time reversal? Bom, tem duas coisas. Tem que pegar também a parte orbital e a parte de spin. A parte de spin, a gente já sabe, é 1J vezes sigma y. O complexo conjugado já está aqui dentro. Ó. Ele já faz o complexo conjugado. Tá? Então, aqui você não precisa colocar nada que indique complexo conjugado. E eu tenho que definir a parte orbital. Quem que vai ser a parte orbital? Bom, a parte orbital é basicamente a ação do complexo conjugado no meu φA e no meu φB. E o que vai acontecer? Vamos olhar aqui, ó. Grafeno não tem time reversal, né? Tem que ser time reversal vezes a inversão, né? Eu vou até apagar porque isso vai demorar. Não vai dar para fazer agora, não. Tá? Na verdade, tem que considerar aqui time reversal vezes inversão. E aí, eu vou demorar um pouquinho para deduzir. Eu faço segunda-feira, tá? Tem que fazer com calma essa parte. Mas aqui, já adianto o que vai acontecer. Quando a gente colocar essa operação time reversal vezes inversão, alguns termos aqui vão sumir. Tem coisa demais aqui, tá? Da parte de spin órbita. Mas o que não vai sumir é que agora eu tenho aqui, ó, C0, C1, C1, C0. Tá? Antes, quando a gente não tinha spin, ó, se eu tirar o spin é só comentar esses dois caras aqui. A diagonal era só C0. Né? Agora não. Agora eu tenho C0 e C1. Isso já é o spin órbita do grafeno. Tá? É uma spin órbita que é proporcional a sigma z. Então, aqui é basicamente o setor de spin up, aqui é o setor de spin down. Tá? E então, você tem uma diferença de energia entre spin up e spin down que vem do spin órbita, que seria o termo de spin órbita proporcional a sigma z neste objeto aqui. Cadê o spin órbita que eu defini aqui? Tá para cima? Onde que eu pus? Tá quase, vai descendo aí. Aí, descendo. Vai. Que eu já passei. Ah, tá aqui. Legal. Aí, isso. Então você tem aqui, ó, o termo proporcional a sigma z aqui desse spin órbita vai dar origem a esse C0, C1 aqui dentro. Tá? Que é spin up, spin down. Uma diferença de energia entre spin up e spin down. Os outros termos de spin órbita, proporcional a sigma x e sigma y, eles estariam fora da diagonal, só que eles são zero no grafeno. Então, tem um C2 que está sobrando aqui, ele vai desaparecer depois que a gente considerar a simetria de time reversal vezes inversão. Tá? Bom, isso aqui é uma peculiaridade do grafeno que complica um pouco a brincadeira. Eu mostro na aula que vem. E com relação ao produto de Kronecker, só para deixar claro, é o seguinte, a nossa base antes, né, ela era a base AB, né? Eu tinha o cat A e o cat B, né? A base AB. Agora eu quero
incluir o spin, e a brincadeira é, eu vou considerar, eu posso ter duas opções, eu posso fazer a up, a down, b up, b down, ou qualquer, né, permutação desta brincadeira. Na hora que eu fiz esse produto de Kronecker desse jeito aqui, spin primeiro, C3 e a parte orbital depois, é como se eu estivesse fazendo... como é que é? Como se eu estivesse fazendo... Eu estou pondo o spin primeiro. Então, seria A, up, B, up. Essa é a minha base. A, down, B, down. Isso quando eu faço o produto nessa ordem. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo um produto de uma matriz sigma, por exemplo, sigma Z, por uma matriz orbital que era 2 por 2, né? A minha matriz na base AB. Certo? Quando você faz o produto direto desses dois caras aqui, é como se você pegasse a matriz sigma Z, quebrasse ela em blocos. Então, aqui você tem o bloco do sigma Z1. Vamos chamar essa matriz aqui de matriz, chamar de H. Né? Então, aqui você vai ficar com H e menos H, que é o sigma Z e menos sigma Z. Então, ele repete ali. Se você fizer o sigma X, produto com esse H, ele vai colocar 0, H, H, 0. Ele pega a matriz da direita e coloca multiplicando os termos da matriz da esquerda e constrói uma matriz maior, né? Esse é o produto direto. Então, quando você coloca o spin aqui do lado esquerdo, é como se você pegasse aqui, é o bloco de spin up e o bloco de spin down. Tá? Então, é up, up, down, down. Se eu colocasse ao contrário, se eu colocasse H, vetor sigma Z, por exemplo, aí esse H eu teria o bloco, vamos chamar de HA, HB, HAB, HBA. Aí esse produto aqui seria uma matriz do tipo HA, sigma Z, HAB, sigma Z, HBA, sigma Z, HB, sigma Z. E isso aqui estaria atuando na base AAP, A-down, B-up, B-down. Sacaram a diferença? Como é que você escolhe a ordem? Então, a ordem é arbitrária. Você escolhe a ordem que você quiser e isso afeta a definição da base. Como é que você está intercalando os spins. Tá? Então, aqui eu coloquei o spin antes, então é assim. Up, up, down, down. Ok? Beleza. Bom, certo. Bom, Ele não separa bonitinho lá, igual no artigo, você separou os termos proporcionais a K, os proporcionais a K quadrado. Ele faz isso, que sim? Porque sim, separa. É que aqui eu coloquei o summed igual a true. Se eu colocar igual a false, ele separa a ordem por ordem. Legal pra caramba. Tá? Aí sim. Então, aqui são 3 termos de ordem 0. Só que aqui é uma combinação linear dessas matrizes, né? Então, quando você soma. Tem que lembrar que tem prefatores. Certo. Aqui seria o C0, aqui seria o C1, aqui seria o C2. Aí aqui seria isso tudo vezes C3, isso tudo vezes C4, isso tudo vezes C5, C6 e C7. Tá? Mas, de novo, uma vez que eu coloque a outra simetria, isso aqui vai cair, vai ficar umas 4 matrizes só, depois que reduzir tudo. E o true, de novo, né? O true é para ficar mais compacto. Se você quiser pegar os termos de ordem 2, você pode trocar aqui, né? Esse parâmetro aqui é a potência que você quer. Se você colocar 0, ele pega só os termos de ordem 0. Se eu passar uma lista, se eu colocar 1, ele vai pegar só os termos de ordem 1. Veja que os de ordem 0 não estão. Tá? Se eu passar 0 e 1, ele pega de ordem 0 e de ordem 1.
Se eu passar 0 e 2, os termos de ordem 0 e de ordem 2. Aí fica uma loucura, né? E se eu passar o número 2, vai passar de ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Aí passa, escolhe quais potências você quer ver aqui também. Certo? Lembrando que Kx vezes Ky é a ordem 2 também, né? Vale que é a ordem total. Pontos de K. Sacou? Eu vou parar em ordem 1. Bom, ok. É isso. Então, na aula que vem eu finalizo esse detalhe aqui. Se vocês quiserem pegar mais profundamente esses detalhes, é o livro do Tinkan e o livro da Dresselhaus, tá? Mas como aqui não é aula de teoria de grupos, eu vou só dar essa pincelada mais geral mesmo. E ensinar vocês como usarem. Essa dedução de que, de fato, a matriz spin é essa daqui e tal, fica para vocês se aprofundarem se quiserem aí. A gente pode discutir mais para frente, mas eu vou parar por aqui nessa discussão de teoria de grupos. Só vou terminar ilustrando essa operação composta na semana que vem e depois passar um exercício para vocês. Ok? Acho que segunda vai ter aula, acho que é feriado. 15 de novembro. Perdão. Verdade. Tem feriado semana que vem. Certo. Então, quinta-feira. Então, acho que eu vou passar uma lista para vocês já, tá? Vou preparar uma lista para vocês usarem o QSIM para obter algumas coisas, tá? E aí vocês fazem para quinta-feira. Certo? Outra pergunta, o senhor tem disponibilidade para dar teoria de grupo semestre que vem? Sim e não. Só posso, eu sou obrigado a dar uma aula na graduação. Bom, deixa eu desligar a gravação, porque agora são tópicos mais delicados, tá? Antes que eu fale alguma coisa que eu me arrependa aqui na gravação.